E aí, gente, beleza? Maravilha? E aí, desde que hora vocês estão aqui fazendo esse negócio? Conta aí. 9. Gente, primeiramente, parabéns. Eu sou apaixonado por esse tipo de evento, e foi esse tipo de evento e a realidade do que vocês vivem todos os dias que mudou a história da minha vida. E eu estou hoje aqui com o maior prazer, o coração transbordando de gratidão e de orgulho, por poder dizer que eu estou aqui para transbordar daquilo que o consórcio fez e tem feito pela história da minha vida. Por tantas pessoas que são tão importantes para mim, pessoas que eu amo de paixão e que foram impactadas diretamente por toda essa história aqui, e provavelmente no meio do nosso bate-papo eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso. É uma honra estar aqui com vocês nesse finalzinho de tarde. Eu prometo para vocês que eu vou entregar 300% da minha energia, do meu conhecimento, para que você saia por aquelas portas muito melhor do que você entrou, para que você possa ter resultados. Repete comigo, resultados. E tudo que eu vou falar aqui não é nada importante comparado ao tipo de resultado que você vai ter a partir daquilo que eu vou falar aqui. Não importa quantas formações eu tenho, quão legal a minha história, se eu sou bacana ou se eu não sou. O que importa é o seguinte, é que tipo de resultados você vai ter no seu dia a dia, na tua empresa, no teu negócio, no teu dia a dia a partir da semana que vem, na prática, mão na massa, se preparando para o melhor ano da história das nossas vidas. Não por otimismo nem por motivação, mas porque nós vamos construir esse ano com trabalho, com estratégia e ações consistentes. Faz sentido, gente, esse nosso bate-papo aqui? Sim ou não, gente? Dá um tchauzinho assim se faz sentido para você. Bom, seguinte... O nome da palestra, eu nunca fui muito bom de dar nome para palestra. E eu quero falar sobre o mundo empresarial invisível. Primeiro, porque para mim ser empresário não tem a ver com ter um nome no CNPJ. Ser empresário para mim tem a ver com ser empreendedor. E ser empreendedor tem a ver com você gerar valor no mundo e na sociedade a partir daquilo que você tem nas mãos. Então você não precisa ter um nome no CNPJ para ser um empreendedor. Você só precisa decidir gerar valor. Ser empreendedor é mais do que uma característica ou um contrato social. É uma decisão que você toma todos os dias. E você não nasce empreendedor ou se forma um empreendedor. Você decide todos os dias gerar valor a partir do que você tem na mão. Você pode ser funcionário de uma empresa e ser empreendedor naquele CNPJ. Você pode ser um empresário, ter o seu CNPJ, sua empresa, sua sede, sua equipe, ser um empreendedor. Você pode ser um empreendedor na tua casa, na tua família. O que é a família se não o maior empreendimento? Um casamento, um baita do empreendimento. Diga-se de passagem que também não é muito fácil, mas é um empreendimento. Então hoje eu quero pedir liberdade para tratar cada um de vocês como empreendedores, porque são. Você tem um produto, tem uma proposta, tem uma solução na mão que é capaz de transformar a realidade de uma família, a realidade de uma pessoa, a realidade do futuro de uma pessoa, de uma empresa, de um negócio. Então você tem valor nas suas mãos. E o que eu quero compartilhar com você, algumas bases, algumas estratégias, para que você leve esse valor para mais pessoas e para mais gente, e talvez tome posse e se aproprie mais do empresário, do empreendedor que você é. E entendendo que uma empresa é uma estrutura que sustenta um sonho, que sustenta um propósito. Infelizmente eu conheço muita gente que é muito talentosa, que é gente boa, que tem conhecimento, que sabe fazer, tem um bom produto, um bom serviço, mas não prospera, vende o almoço para comer o jantar e fica correndo, patinando em cima de uma esteira o tempo todo. Por quê? Porque está com uma visão técnica focada só no produto e não focada no negócio. Então eu quero pedir licença para que a gente possa conversar de empreendedor para empreendedor, de empreendedor para empreendedor. Posso bater esse papo, gente, de empreendedor para empreendedor? Posso bater esse papo, sim ou não, gente? Pode ser? Posso contar também, tipo, com a interação de vocês, que não seja uma palestra, daquela que eu fico só aqui falando, que a gente possa interagir, às vezes eu falar para você levantar a mão, de repente dar uma cutucada no amigo lá, pode ser, posso contar com vocês, sim ou não, gente? Sim. Levanta a mãozinha direita então, mãozinha direita, coloca a mão no ombro do cara que tiver mais cara de milionário do seu lado, dá um sorriso para ele, dá uma chacoalhada nele e fala, se prepare então, que a chapa vai esquentar, fala para ele aí. Tem cara de milionário? Profeticamente pelo menos, gente. Tem um cara de milionário? Então tá dando certo alguma coisa aqui então, né? Gente, seguinte, quando eu falo do mundo empresarial invisível, é interessante. Tem uma história que uma tribo sofria com problemas de falta de água. Não tinha água na tribo. Posso descer aqui, né, gente? Posso descer aqui para falar mais pertinho. Não tinha água na tribo. Não tinha água. E o pajé, o líder daquela tribo, tomou uma decisão. Ele falou, já sei, eu vou para a cidade grande e vou pesquisar alguma solução para a minha tribo. Chegando na cidade grande aqui, ele encontrou algo incrível. Ele descobriu a torneira. Porque a torneira girava e a água simplesmente saía. Ele falou, já sei. Correu para a tribo, comprou 10 torneiras
E levou, e comprou 10 torneiras, correu para a tribo, pediu para instalar uma numa pedra, outra no chão, em pontos estratégicos da tribo. Aí ele chamou todos os índios, fez um discurso, contagem regressiva, aquela expectativa boa. E 9, 8, 7, 6, terminou a contagem regressiva, abriram as 10 torneiras simultaneamente. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Porque o líder daquela tribo cometeu o mesmo erro que as lideranças estão cometendo lá fora. Ele esqueceu que para que fluísse a água pela torneira, que fluísse a água pelo visível, existia toda uma estrutura invisível de tubos e conexões. O que eu quero dizer com isso? Para que o visível aconteça, o invisível precisa estar estruturado. T. Harv Eker conta que para que você mude os frutos tem que trocar as raízes. Para que você altere o que está visível, precisa mudar o que está invisível. Existe um mundo invisível da gestão, existe um mundo invisível das vendas, existe um mundo invisível empresarial, existe um mundo invisível dos empreendedores. Eu quero trazer 2 pontos práticos desse mundo invisível, para que a gente possa olhar para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente vai fazer a diferença. Nós estamos às vésperas do ano que vai ser o ano melhor da história das nossas vidas. Nós decidimos na nossa empresa, hoje, estrategicamente com a nossa equipe, a gente gosta de dar um tema para o ano. E nós entendemos que 2022 é o ano do exponencial. O que significa isso? Significa que em 2022 nós vamos conquistar mais do que a gente conquistou na história da nossa vida inteira, em todos os aspectos. Mas eu não estou dizendo isso porque é só o poder positivo da mente. Eu estou dizendo isso porque nunca estivemos tão preparados, nunca estivemos tão experientes, nunca tivemos o mundo de conhecimento que nós temos nas nossas mãos, nunca tivemos os recursos que a gente tem. E quando eu digo a gente, eu estou falando de nós aqui. Você está vivendo a melhor história da versão da sua vida. A pergunta é o que você vai fazer a partir disso. Porque daqui a alguns dias, na virada do dia 31 para o dia 1º, a gente vai estar com gente que a gente gosta, não é? Comemorando, sei lá, na praia, no cruzeiro, navio, hotel, outro país, eu não sei onde é que você vai estar. Mas normalmente é um momento especial. E aí você está ali junto com a família, alguns vestidos de roupa branca para poder ser um ano de paz, não é assim? Aí a mulherada coloca uma calcinha vermelha para atrair o amor, não é? Não pode comer frango porque senão fica o ano ciscando para trás. Não é mais ou menos isso? Cada um faz a sua simpatia. A gente pula onda, não é? Come lentilha, sei lá. Mas o fato é que dá 10 para meia-noite, que dá meia-noite tem aquela contagem regressiva. Friozinho na barriga, fogos de artifício, champanhe na mão, gente chique, coisa bonita. Faz a contagem regressiva, dá meia-noite e 1, vira do dia 31 para o dia 1º e a gente comemora o ano? Não. O Dia Internacional da Mentira. Não é 1º de abril. É dia 1º de janeiro. Porque é nesse momento que a gente conta as maiores mentiras da vida, do tipo, esse ano aqui eu vou emagrecer. Já ouviram essa, né? Não, esse ano aqui eu vou engordar, porque eu estou muito magro. Não, esse ano aqui eu caso, porque eu estou em casa. Não, esse ano eu caso. Esse ano eu largo desse traste que não presta para nada. E aí o ano começa, está tudo bem. Janeiro, fevereiro, março, carnaval, sei lá, o ano vai passando. E de repente o ano vai chegando pertinho do final. E você olha para trás e descobre que você abandonou a maior parte das promessas que você fez para você mesmo lá atrás. E eu aprendi que mentir para os outros é feio. Só que eu descobri que mentir para você mesmo é destrutivo. E o maior problema na vida de uma pessoa não é quando as pessoas param de acreditar nela. É quando ela mesma não consegue acreditar nas próprias palavras que ela pronuncia. Então do que adianta a gente declarar feliz ano novo com a boca e ver uma vida velha na prática? E esse é o problema das pessoas lá fora. Feliz ano novo por otimismo, por emoçãozinha. Um ano novo não é definido por conta da virada de calendário. O ano novo é definido pela virada das nossas atitudes. 2022 começa agora. 2022 começa a partir das atitudes que cada um de nós vamos estabelecer a partir do que aconteceu aqui. Foi um dia incrível, pessoas extraordinárias aqui, parabéns inclusive pelo evento. Agora isso aqui não vai valer de nada se você de forma prática, de forma consistente, não começar com atitudes novas a partir de agora, para ser um feliz ano novo. Não adianta declarar feliz ano novo com a boca e na prática viver uma vida velha. E quando a gente fala de viver uma vida extraordinária, é você entender que existe um mundo empresarial invisível. E entender que uma empresa é uma estrutura que sustenta um sonho. Que ser empreendedor não é ser dono de um CNPJ, mas dono de uma atitude que gera prosperidade e abundância a partir daquilo que a gente faz. Tá fazendo sentido, gente? Dá um tchauzinho assim pra mim. Faz um carinho no ombro do amigo lá e fala, eu acredito em você. Fala pra ele, acredito em você. E eu vou falar sobre dois desses pilares invisíveis.
E eu quero falar sobre o primeiro, que é governo, e o segundo, que é sobre liderança. Eu queria falar mais, mas não vai dar tanto tempo aqui hoje. Repete comigo, governo. Não, mais forte, governo. Dá um tapa na mesa e fala, liderança. Eu quero falar sobre governo e liderança. Como assim, André? Governo. Olha só que interessante. No meio dessa pandemia, provavelmente a maior crise da história da humanidade até então, tivemos outras pandemias no mundo que morreram inclusive mais pessoas, mas nunca tivemos uma crise com internet, nunca tivemos uma pandemia com internet, nunca tivemos a pandemia junto com a Rede Globo no mesmo planeta, nunca tivemos a pandemia com interesses políticos tão específicos igual na fase do mundo que a gente vive. Nunca tivemos uma pandemia com um meio de locomoção tão prático igual hoje. O cara ficou doente na China hoje, pega um avião, contamina meia dúzia no Brasil, e do Brasil contamina não sei aonde. Então nunca tivemos uma pandemia de ordem mundial. Nunca na história da humanidade se falou tanto em mortes. Nunca se falou tanto em gente doente. Nunca houve tanto medo, pânico na história da humanidade dentro das pessoas. Nunca, a gente nunca foi obrigado a fechar a nossa empresa. Pô, tem que fechar. Pô, como assim? Tem que fechar a minha empresa, vou pagar como? Nunca houve-se tanto medo de quebrar a empresa. Nunca se quebrou tantas empresas. Então isso é real. Isso é real. E falar que não tem crise não vai fazer com que ela desapareça. Isso é real. Aconteceu isso. Inclusive psicologicamente e emocionalmente, cada um de nós aqui entrou num nível de estado de alerta, e a gente manteve esse nível de estado de alerta, estado de sítio, guerra. Não é na guerra que você não pode sair na rua. Na guerra você não pode ir trabalhar, você não pode passar com sua família. Estado de guerra. E o Brasil nunca viveu esse negócio de guerra. É novo pra gente. E a gente entrou num estado de alerta. E esse estado de alerta traz uma realidade mundial de comportamento do consumidor, de comportamento do mercado. E a gente precisa estar atento para tudo isso. E lá no meio dessa pandemia, lá no meio de tudo isso, eu tinha algumas dezenas de mentorados, literalmente dezenas de mentorados. Eu tinha as minhas empresas todas fechadas. Meu principal negócio, uma empresa de eventos empresariais, parou o evento, não tinha mais nada. E eu falei, caracas, e agora? E eu comecei a buscar recursos com um nível de preocupação de lidar com tudo ali. Eu atendia literalmente 12 empresários todo santo dia, trabalhando ali nos bastidores, no invisível, para que esses caras não quebrassem. No começo da pandemia eu reuni esse grupo e fiz uma promessa. Falei, no meu grupo de mentoria ninguém quebra, nem que eu tenha que comprar todos os produtos da empresa de vocês. Só que foi uma palavra pela fé. Mas tem que, a fé também é invisível a palavra. Eu falei, eu tenho que cumprir isso. E aí eu comecei a olhar para dentro e falei, pô, para fora eu não tenho recurso, eu tenho que olhar para dentro. Um dia minha esposa chegou e falou, por que você estava tão confiante? Eu falei, porque eu estou aqui. E eu falei, não é a primeira crise, não é a última que eu vou passar. E não é essa que vai me derrubar. E quando eu fui olhar para dentro, eu entendi que eu precisava me conectar com algo que era maior do que as notícias. Eu tinha que olhar para a identidade. E nessa hora que a gente descobre que mais importante do que o que está acontecendo em volta de você é quem é você de verdade. E na prática, a maior parte de nós não sabemos quem nós somos. Na prática, você pergunta para a pessoa quem é você, ela fala a faculdade que ela se formou, qual é o cargo que ela tem na empresa dela. Na prática, as pessoas estão confundindo currículo com identidade. Na prática, a sua identidade não tem a ver com o nome só que está escrito no seu RG, mas com quem é você em essência. E eu falei, caracas, eu preciso trabalhar com isso. E eu fiquei encantado quando eu descobri, me aproximei dessa identidade, comecei a ministrar isso sobre a minha família, comecei a trazer essa visão para os nossos mentorados, e a gente começou um movimento de governo empresarial. E a partir de então, ao invés de sucumbir, como muitas das empresas estavam acontecendo, a gente começou a bater recordes em cima de recordes. Nunca faturamos tanto, nunca lucramos tanto, nunca fizemos tanto caixa, nunca prosperamos e aproveitamos tantas oportunidades como nos últimos anos. Literalmente, nos últimos 2 anos, eu conquistei mais do que na história da minha vida inteira. E da mesma forma aconteceu com todas essas pessoas. Por quê? Por causa de uma coisa chamada identidade e de uma coisa chamada governo. É invisível, não é algo palpável, mas é algo real e é algo prático. Repete comigo, identidade. Governo. E aí eu quero pedir licença para vocês, para citar aqui para vocês um pedacinho de um trechinho da Bíblia, que fez muito sentido para mim. Não é isso daqui. Isso aqui é uma frase de Anthony Robbins, que diz o seguinte: não são as suas condições que vão determinar os seus resultados, são as suas decisões. As decisões na prática são frutos de sementes emocionais que você plantou lá atrás. O que você está colhendo hoje é fruto das decisões que você tomou no passado.
Então a qualidade das decisões que você tomar hoje aqui, ainda em 2021, vão definir como é que vai ser 2022. Porque eu creio que do jeito que a gente termina um ciclo, a gente começa um próximo, no mesmo ritmo e intensidade. Por isso que eu faço a parada acontecer no final do ano como nunca. Porque a gente começa no mesmo embalo e gera esse exponencial. Mas a identidade de governo consiste em você entender quem você é em essência e o porquê que você nasceu para poder fazer o que tem que fazer e o que tem que ser feito. Por que você vende consórcio? Porque na prática vender consórcio é uma ferramenta, é um veículo, é uma forma, é um canal para você levar para a vida das pessoas algo que é muito maior do que o consórcio, é muito maior do que a comissão que você recebe, é muito maior do que o bem que ela pega lá no final do mês. O consórcio tem muito mais a ver com esperança. O consórcio tem muito mais a ver com o sentimento que a pessoa gera cada mês que ela paga uma parcela do que com o bem que ela pega no final do plano ou quando ela é contemplada. O consórcio tem a ver com o movimento familiar que é gerado quando a pessoa assina um recibo de esperança no contrato e ela entende que ela está mais perto de conseguir aquilo que ela sonha do que jamais ela teve na história da vida dela. E tem gente querendo vender contemplação. E tem gente preocupada com lance e lance embutido. Isso são só detalhes. São só detalhes. O que você é capaz de gerar na vida da pessoa é muito maior do que o produto que você está entregando para ela. E quando você entende a real necessidade, o que de verdade vai fazer a diferença para a pessoa, o que de verdade vai mudar a vida dela, a família dela, a história, os próximos anos e talvez as próximas gerações, aí você não precisa se preocupar mais com o produto que você vende. E você entende que você vai entregar muito mais só do que o que você está vendendo. E o consórcio passa a ser apenas um veículo. Quando eu falo de identidade de governo, a gente entende que a empresa é o reflexo do dono. E o que eu vejo lá fora é que tem muita gente sendo governada. Ao invés de governar, está se submetendo a ser governado. Você está governando ou você está sendo governado pelas circunstâncias? Será que você está sendo um líder na tua vida ou você é um liderado? O quanto de verdade perto daquilo que você nasceu para entregar que você está entregando? O quanto de referência você está sendo para as pessoas ao seu redor, para as pessoas que você ama, que você deveria estar sendo? De verdade, ter sucesso não significa só ter um carro bacana, uma roupa legal ou ter um pouco de dinheiro no banco. Mas tem a ver com o nível de impacto e a influência que você gera no meio ambiente que você está inserido. A tua casa tem que ser melhor pelo simples fato de você morar lá dentro. A sua família tem que ser melhor pelo simples fato de você estar ali dentro. Existe uma parada porque você está ali. A sua administradora, o seu escritório, os seus clientes vão estar melhor. Isso tem a ver com governar, com assumir o comando daquilo que você veio para fazer nesse mundo aqui. E aí, a gente vai ali para o livro de Gênesis, rolando uma reunião estratégica, em algum lugar da eternidade, em algum dos escritórios da eternidade, mais do que uma pessoa, né? Façamos, segundo aquilo que eu creio, Pai, Filho e Espírito Santo, bolando como é que seria a parada toda do ser humano. E aí o porta-voz da reunião ali disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não tem a ver com religião, tem a ver com o que está dentro de você, independente do que você acredita. Porque o que você é independe do que você acredita. O que você acredita nada mais é do que a interface para você liberar o que está dentro de você. O que está escrito aqui é que dentro de você existe a imagem e existe a semelhança do Criador. Aí vem uma vírgulazinha, e domínio. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre toda a terra. E aí, para não ter erro de gênero, criou Deus. E criou Deus a sua imagem, homem e mulher e tudo mais. O fato é, quando a gente vai e pega a etimologia da palavra imagem, significa reprodução. Cada um de nós aqui fomos feitos a partir da reprodução de um original. A reprodução do nosso Criador. Somos uma réplica. Somos uma réplica a partir dele. Quando a gente olha para a semelhança, significa identidade. Além de sermos feitos uma réplica a partir dele, a identidade dele mora dentro da gente. E quando a gente entende, se aposta de quem nós somos de verdade, em essência, aí vem uma vírgula e diz, domínio. A palavra domínio significa governo. E a pergunta é, você tem governado ou você está sendo governado? Você verdadeiramente tem ocupado o papel, tem feito o que precisa ser feito de forma prática na história da sua vida? Ou será que você está deixando a vida te levar? Ou será que você está sendo governado pelo sistema, pelas notícias, pela crise, pelo que está acontecendo do lado de fora? Domine
liderança, você exercer esse governo, não tem a ver com uma escolha, tem a ver com o que você nasceu para ser. Governar, dominar, fazer as coisas acontecer, liderança, não tem a ver com uma escolha, não tem a ver com talento, não tem a ver com capacidade, tem a ver com a sua identidade. Então governar em 2022, reinar em 2022, fazer com que 2022 seja o melhor ano da história da sua vida, não tem a ver com o que vai acontecer do lado de fora, tem a ver com o que acontece do lado de dentro. Não tem a ver com o que está visível, tem a ver com o que está invisível. E tem a ver com você tomar posse de uma vez por todas da identidade que já está dentro de você e você fazer acontecer. Dá uma cotovelada no seu amigo lá e fala para ele, domina. Fala para ele, domina. Domina. Porque a água que afunda o navio não é a água do lado de dentro, não é a água do lado de fora, é a água do lado de dentro. A água que afunda o navio não é a água do lado de fora, é a água do lado de dentro. Então o que faz uma pessoa, uma família, uma vida, uma empresa afundar, é o que acontece do lado de dentro. Então resultado, sucesso, vendas, conversão, lucro, faturamento, tem muito mais a ver com o que está dentro de você, do que com o que está do lado de fora. E quando eu digo que está dentro de você, eu estou falando sim de identidade, estou falando sim de semelhança, estou falando de tudo isso, mas também estou falando de crenças, crenças de capacidade, crenças de pertencimento, crenças de identidade. Está na hora de você entender que você é muito mais do que o que disseram que você deveria ser. Na prática, quem você era antes das pessoas dizerem quem você deveria ser. Muitos de nós aqui sustentamos uma imagem para atender algum tipo de expectativa de pessoas que estão fora da gente. A gente começa uma identidade na primeira infância, dos 0 aos 2 anos, a gente começa a falar, se comportar, agir, sorrir, chorar, para poder atender alguma necessidade de ser amado pelo nosso papai e mamãe. E você começa a criar uma casca de identidade, uma máscara. Aí quando você começa uma vida social na segunda infância, começa a ver amiguinhos, titio, titia, você começa a criar um outro tipo de identidade. E muitas pessoas, segundo a teoria da síndrome do amor negativo, cria um lado escuro, um intelecto, para poder proteger essa criancinha, criando novas programações, para poder proteger ali o emocional, e começa a construir uma outra imagem. E o fato é que muitas vezes, você cria tantos personagens para atender a expectativa de pessoas do lado de fora, que chega uma hora que você olha no espelho e você não sabe mais quem é você e quem é a máscara que você sustenta. E nós somos assim. Assumir a sua identidade é se permitir viver além da máscara que você construiu, e todos nós construímos, e de vez em quando a gente tira uma do bolso e coloca no rosto e troca essas máscaras. 2022 vai ser o melhor ano da história para aquelas pessoas que tiverem coragem, disposição de submeterem a viver mais a sua vida do que as suas próprias crenças e do que as máscaras que estão sustentando. Não é fácil, mas isso é coisa de gente, coisa de ser humano, de quem não é perfeito, de quem é falho pra caramba, de quem é legal, de quem vive uma dualidade. Dualidade, eu chego aqui, coloco um terno bacana e mostro pra vocês a minha melhor versão, mas assumindo que tem um monte de coisa que eu preciso melhorar na minha vida, que eu não estou tão contente assim. Que não existe super-homens ou mulheres maravilhas da vida real. Que não existe perfeição, mas existe a excelência. A perfeição é uma crença limitante, é uma utopia, a gente nunca vai ser perfeito. Agora a excelência é uma decisão, é um padrão que você escolhe viver. Excelência é hoje você ser um pouco melhor do que você era ontem, amanhã ser um pouco melhor do que você é hoje. Isso é excelência. É entender que eu tenho desafios, defeitos, medos, crenças, mas a partir disso e apesar disso, eu decido ser um pouco melhor a cada dia. 2022 é um ano de governo. É o ano para homens e mulheres sérios. Não é para menininha nem para molequinho. Não é para mimimi. Não é para desculpinha, não é para conversinha. É para quem de verdade vai assumir o governo e estabelecer um propósito que veio viver aqui. Que tem muito mais além, é muito maior do que os produtos ou serviços que a gente vende. Para quem está fazendo sentido o nosso papo aqui, gente? Para quem está fazendo sentido? Dá um tapa na mesa e fala governo. É para isso que a gente está aqui. Falando de governo, eu preciso falar um pouco de liderança. Agora eu preciso falar de liderança e resultados. Poxa, como que é o nome do rapaz que falou aqui agora antes de mim? Fábio? Não, me ajuda o nome, qual é? Alan. Top, gostoso ver o Alan falando de vendas, né? Dá um friozinho. Eu amo falar de vendas também. Me chama mais, Maíra, na próxima vez. Eu queria poder ter mais tempo para poder falar de outras coisas. Mas se eu pudesse, se meu filho entrasse aqui agora, papai, me fala uma coisa
para poder fazer toda a diferença na minha vida? Eu diria o seguinte, começa a liderar a tua vida. Começa a liderar a tua vida. Porque quem lidera a própria vida, vende o que quiser. Vende o que quiser. Porque eu descobri no decorrer da minha vida, de ser um mau vendedor, péssimo vendedor, até se transformar um campeão de vendas, inclusive dentro do próprio consórcio, eu descobri o seguinte, que a crença de falta de merecimento que você tem, o sustenta muitas vezes sem saber, de forma inconsciente, na frente de um cliente, é muito pior do que a falta de dinheiro que ele tem para poder pagar a parcela. Então, o quanto você vende, o quanto você não vende, não tem a ver com o que acontece no cliente, tem a ver com o que acontece dentro de você. A venda não acontece de acordo com os argumentos que você utiliza na frente do cliente. A venda acontece de acordo com o estado de espírito que você pisa na casa dele ou no escritório dele para poder fazer uma apresentação. É simples assim. Quem já viu um vendedor qualificado, inteligente, experiente, sabe pra caramba e para de vender? Aí chega um molequinho, fala problema, nós vai, nós vem, e vende pra caramba no primeiro mês. O que explica isso? Porque alguém disse pro molequinho, esqueceram de dizer pro molequinho que ele tinha aquele que falando nós vai, nós vende, não vende. Não, esqueceram de falar isso pra ele. Então não tem a ver com a técnica. É claro, se profissionalizar, se aprimorar é a base de tudo. Ah, André, para você é fácil falar disso hoje, né? Mentor de empresários, tem empresa, tudo mais. Mas, gente, nem sempre foi assim. A verdade, o fato da história é que eu nasci numa família extremamente humilde. Na prática, não foi nem bem numa família. Meu pai e minha mãe não eram casados. Eu nasci de um relacionamento casual, em que minha mãe conta para mim que de algumas formas e por algumas vezes tentou abortar a gravidez que eu viria ao mundo. Por algum motivo não deu certo. Não tinha uma casa para morar, semanas morava na casa de um, na casa de outro. Com 1 ano de idade, meu pai e minha mãe acabaram ficando juntos, a gente foi morar numa cidade chamada Taboão da Serra, num bairro chamado Jardim de Salete. Não era bem uma casa, não tinha porta, janela, madeira, essa paradinha. Uma infância extremamente pobre de dinheiro, mas uma família extremamente rica de valores. Minha mãe conta que já me deu água com açúcar numa madeira para tomar, porque não tinha leite em casa às vezes. Lembro várias vezes de a Eletropaulo ir lá cortar a luz em casa, várias vezes. Água, várias vezes. E no meio dessa situação, eu fui aprendendo não o que eu queria ser na minha vida, mas eu fui aprendendo o que eu não queria ser na minha vida. Eu não queria aquilo para mim. Com 12 anos as coisas pioraram um pouquinho mais. Meu pai acabou falecendo, a gente perdeu ele, e com 12 anos eu fui promovido ao homem da casa, e tinha que fazer alguma coisa, um irmãozinho mais novo. Eu lembro no dia do velório do meu pai, eu queria chorar escondido, eu fui para um cantinho, e sabe quando parece que a vida te dá todas as desculpas que você precisava para ser um ninguém? Eu já tinha todas as desculpas que eu precisava. Mas eu aprendi que quando a vida te entrega as desculpas, Deus te dá uma opção. E eu tomei uma decisão e fiz uma promessa para mim, que eu ia fazer o que fosse preciso, desde que honestamente. Isso foi o que meu pai me ensinou. Mas eu ia mudar a história da minha vida. Eu ia mudar a história da minha família. Eu sabia como. Mas essa foi a decisão que eu tomei. Bom, com 12 anos de idade, você não faz um currículo, vai entregar numa empresa e é registrado. Você vai trabalhar. Aos 12 anos de idade, eu descobri o mundo das vendas. Fui vender banana na feira. Fui vender tempero numa barraquinha. Lá na Avenida Faria Lima, numa esquina, Rua dos Pinheiros, Faria Lima, tinha um açougue chamado Pelourinho, era do meu tio. Eu vendia tempero na porta daquele açougue ali. E continuei crescendo, fui avançando. Picolé na feira, banana. E fui descobrindo o universo das vendas, fui descobrindo que eu podia gerar algum nível de valor para as pessoas, com um produto ou com um serviço, e em troca daquilo, elas me pagavam. Eu achei isso bacana. Fui crescendo, fui desenvolvendo, tive alguns empregos. Com 18 anos, tive uma empresa, tive um lava rápido. Com 18 anos. Fui lá, peguei uns cheques, entreguei, tinha um Fusca lá, desde entrada, e deu tudo errado, quebrei, fiquei endividado e deu tudo errado. Aí um dia, estava em casa, no fundo da casa da minha mãe, tinha um quartinho assim que morava um primo meu, trabalhava na Telefônica. Lembra aquela época que a Telefônica tinha Fiat Uno para tudo quanto é lado? Meu primo era um daqueles. Aí um dia meu primo chegou em casa e falou, pô, Débora, chama de Débora, né? Falou, Débora, comprei um negócio lá na empresa, foi um cara lá. Falei, o que é? Ele falou, não, eu tenho um carro, e um carro zero e tal, e começou a contar. Falei, pô, que legal, mas você financiou? Ele falou, não financiei. Eu paguei lá um negócio, carta de crédito. Eu falei, mas como é que vai sair? Ele falou, não, em 3 meses o carro vai estar na minha mão. Eu falei, mas é assim? Ele falou, é. Aí eu falei, mas não tem uma parada do lance? Minha mãe já tinha comprado o consórcio no Mapping. Minha mãe tinha sido contemplada num videocassete.
já tinha uma noção, né, do que era. E aí, beleza, eu falei, tá, mas não, eu falei, então legal, parabéns, né, fiquei feliz por ele. E aí, mais 1 ou 2 semanas, ele empolgado com um carro novo que não veio ainda, ele falou, pô, cara, por que você não vende consórcio? Não sei por que eu não vendo consórcio, né? Não, mas tem um cara, o Paulinho e tal, foi lá e me apresentou. E aí o Paulinho marcou uma entrevista. Eu saía de Taboão da Serra, andava uns 2 quilômetros até a Régis de Tencourt, pegava um ônibus até a estação das Clínicas, cheio. A época o povo vinha do lado de fora do ônibus pendurado. Não sei se já passou por isso, né? Ninguém tem cara aqui que já passou por isso. Aí você entrava no ônibus ali apertadinho, aí eu ia até a estação das Clínicas pegava um metrô até a Vila Mariana, da Vila Mariana eu pegava uma van até a Avenida Nazaré, uma concessionária chamada Sopave. E ali eu vendia consórcio nacional, Volkswagen, Zau, entre outros lá. Aí nunca tinha usado roupa social na vida. Peguei a meia de um, sapato do outro, camisa do outro, eu fui parecendo um Frankenstein para a reunião, para a entrevista. Né? Cheguei na entrevista, né, 7 da manhã, tal, né, 70 pessoas assim no departamento, pessoal lá, daqui a pouco eu entrei, começou a movimentação, aí me vai um doido lá na frente e começa a gritar. Meu Deus do céu, será que eu estou no lugar certo? E o povo gritava de um lado, o outro gritava do outro, daqui a pouco aquilo começou a mexer comigo. Não sabia o que estava acontecendo, mas alguma coisa estava acontecendo dentro de mim. E aí eu fui para tal entrevista para poder vender o consórcio. Fiz a entrevista e tudo mais, passei, foi bacana ali, e aí começou o processo de treinamento. Já no primeiro dia de treinamento me entregaram a pasta na mão e falaram, vai bater nas portas. Eu falei, mas eu vou falar o quê? Não, lê a pasta e bate na porta. Porta a porta, né? E aí começou um processo de treinamento, depois voltou, me ensinaram mais um pouquinho, aí ligava, marcava visita e tudo mais. E aconteceu naquela época algumas das coisas mais maravilhosas da minha vida. Eu descobri, no meio daquele ecossistema, no meio daquelas pessoas que não eram normais, que gritavam, que falavam loucura, que contavam história, e que, de alguma forma, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, hoje eu compreendo isso, cada um do seu jeito, cada um com a sua loucura, mas cada um deles eram portadores de esperança. Cada um deles, cada um com seu nível de competência, com seu nível de profissionalismo, cada um com seus argumentos. Mas todo mundo fazia uma reunião bem cedinho, gritava pra caramba, falava um monte de coisas legais, e cada um saía para poder entregar uma dose de esperança em um país tão carente de esperança. Uma dose de esperança, uma ferramenta que pudesse viabilizar um sonho que a maior parte das pessoas nunca vão realizar se você não bater na porta da casa delas. Então eu aprendi muito sobre vendas, aprendi muito sobre porta a porta, aprendi muito sobre gente, aprendi sobre equipe, aprendi sobre ser mais maluco do que o normal. Mas talvez a coisa mais incrível que eu aprendi no consórcio é que eu tinha a chance de levar esperança para dentro da casa de uma pessoa que eu nem conhecia. E de alguma forma, talvez sem essa consciência que eu tenho aqui agora, era o que eu acordava todos os dias para poder fazer. E nisso passaram-se mais de 2 anos, tive a oportunidade, tem alguns troféus lá na casa da minha mãe e tudo mais. Não acho que eu tenha sido o melhor vendedor, mas eu fui o melhor vendedor para todos os clientes que eu vendi. E você tem que acordar para ser o melhor vendedor para o cliente que você vai vender. É isso que importa, porque é a vida dele que você vai mudar. E se você acha que consórcio é uma ferramenta para entregar carro, casa, imóvel e bens, você está completamente enganado. Consórcio, para mim, é uma das principais ferramentas de esperança para gente que nunca vai ter outra chance de conquistar aquilo que você está vendendo. Opa, é isso que Vai na sala de palmas. E a minha vida mudou. Minha vida mudou. E eu não tenho como falar que foi Deus que me colocou esse negócio na minha vida. E minha vida mudou. A partir dali a gente foi para uma outra concessionária, não rolou muito lá. A concessionária que a gente trabalhava entrou numa crise, a gente foi para uma outra chamada Fiorante. E aí, depois de um tempo eu acabei saindo, fui fazer uma série de outras coisas. Montei uma outra empresa de vender filtros de água, quebrei pra caramba, fiquei devendo. E aí as coisas foram mudando. Aí eu fui trabalhar numa empresa que vendia cursos de informática. E eu tive a oportunidade de colocar em prática naquela empresa um pouquinho daquilo que eu vi no consórcio. Explodi, aconteci, fui um dos melhores gerentes, aprendi e avançou. Aí eu tinha um sonho de começar a treinar gente, queria treinar pessoas. Montei uma empresa de palestras, treinamentos e consultorias, basicamente para poder ensinar para o povo aquilo que eu tinha aprendido no consórcio. E deu muito certo. Viajei o Brasil inteiro, fiz palestras, treinamentos para muitas das empresas por aí. No ano de 2012, tomei uma decisão de parar de viajar. Minha filhinha tinha acabado de nascer ali. Montamos uma empresa e cometemos ali alguns erros. Minha esposa ficou doente. Enquanto eu cuidava da minha esposa, não tinha quem cuidava da minha família.
Enquanto eu cuidava da minha esposa, não tinha quem cuidava da nossa empresa. Nosso faturamento começou a cair. Eu falei, meu Deus, será que eu vou quebrar de novo? E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu comecei a entender e buscar um nível de qualificação empresarial que eu não tinha. E eu fiz uma promessa. Eu falei, se eu conseguir sair dessa aqui, eu vou poder ajudar outras pessoas, eu vou contar essa história aqui. E aí o que aconteceu? Em 2017, nós já tínhamos 3 escolas, tinha uma empresa de palestras e treinamentos que eu tinha treinado gente no Brasil inteiro, tinha um livro best-sellers, ultrapassando limites em vendas, as coisas já estavam funcionando muito bem. Eu tomei uma decisão de reunir um grupo de empreendedores e empresários para poder ensinar um pouquinho das bases e os princípios que tinham mudado a minha vida. E coincidentemente foi exatamente nessa sala que eu fiz a primeira edição, nossa primeira turminha, reuni 121 empresários aqui e a gente começou um trabalho. 6 meses depois, nessa mesma sala aqui, nós tínhamos 500 empresários. Em novembro de 2018, um ano depois que a gente começou esse projeto, nós tínhamos mais de 1000 empresários aqui. E aí não parou mais. Construímos uma esteira, construímos um negócio de desenvolvimento empresarial. Desde então eu já treinei mais de 20 mil empresários de forma presencial, online não faço a mínima ideia. E hoje são mais de 500 empresários em mentorias. Nosso grupo empresarial esse ano chega próximo de um faturamento de 20 milhões de reais. E a gente só está começando. E por que eu estou contando isso tudo para você? Por alguns motivos, talvez 3. Primeiro deles, eu sou um vendedor igual a vocês. O fato de eu estar aqui não me faz melhor do que vocês. A gente só está numa posição diferente aqui. Tem um monte de gente que podia estar aqui, eu ia estar aí aprendendo e anotando também. Eu sou igual a vocês, venho da mesma escola que vocês, país de crise, família de crise. Mesma coisa. Para você entender que eu sou um ser humano e estou aqui falando de vendedor para vendedor. Segunda coisa. Hoje, realmente faturo milhões. E hoje eu considero que eu sou muito bem sucedido. Mas bem sucedido por 3 motivos. Não pelo dinheiro que eu ganho, pelos bens que eu tenho. Mas pela pessoa em quem eu me transformei, pela família que eu tenho e pela escola que eu vim. E hoje eu literalmente ganho milhões ensinando para empresários do Brasil inteiro aquilo que eu aprendi no porta a porta no consórcio lá atrás. E o terceiro motivo. Estou contando toda essa história para você porque se eu conseguir, você também pode conseguir. Você também vai conseguir. Você só precisa entender que existe um mundo empresarial invisível, que existe um governo estabelecido sobre a sua vida por meio de uma identidade, por meio da semelhança, e que você precisa colocar isso em prática. E precisa ir para cima com liderança. Não é filosófico, é prático. É prático. Olha para o seu amigo lá, dá uma cotovelada nele e fala para ele: você também vai conseguir essa parada? Fala para ele aí. Dá um chute na canela dele aí e fala agora: bora para cima. Posso tomar essa água aqui? Obrigado. Esse recadinho aqui não é meu não, é? Gente, eu estou falando aqui, eu não sei há quanto tempo, eu não dei uma olhada no relógio. Deixa eu ver mais. Isso aqui era só a introdução, nem deu o conteúdo ainda. Pessoal, tá valendo a pena? Sim ou não, gente? Tá valendo a pena? Tá valendo a pena? Bora lá então, repete comigo. Liderança de resultados. Tem uma frase de um cara chamado John Maxwell, acho que eu vou mostrar daqui a pouco, que diz: todo problema é um problema de liderança. Mas tem um cara que chama Vicente Falcone, o cara é o maior consultor do Brasil. Ele diz o seguinte: liderança é bater metas consistentemente com o time fazendo certo. Então, primeira coisa, liderança, vamos repetir comigo: liderança, bater metas consistentemente com o time fazendo certo. Então, primeiro, quem não bate meta não é líder, líder que é líder bate meta. Tem que ter meta, tem que bater meta. E tem que bater meta consistentemente. Não é perfeito, mas você precisa ter constância, consistência. A sua vida é transformada não por aquilo que acontece de vez em quando, mas aquilo que você faz constantemente dentro de uma rotina. Então liderança é bater metas. E liderança não tem a ver com você ter um time. Quem aqui, só por curiosidade, ocupa uma posição ou uma posição de liderança na tua empresa, no teu negócio? Olha só a galera que tem aqui. Olha só a galera que tem aqui. Agora, essa galera que levantou a mão ocupa oficialmente ali, né, hierarquicamente, uma posição de liderança. Mas na prática, cada um de nós devemos nos posicionar como líder. Como líder. Porque eu particularmente tenho alguns registros na minha carteira, graças a Deus poucos. Alguns registros na minha carteira. Mas eu nunca trabalhei para ninguém.
Eu nunca trabalhei para ninguém. André, mas você não era registrado lá na administradora? Eu era registrado lá. Mas eu trabalhava para mim na administradora. Eu trabalhava para mim naquela empresa. Porque eu entendi em algum momento da minha vida, no meio dessas loucuras todas, que o líder da minha vida era eu mesmo. O governo estava sobre a minha vida. E lá em Salmos diz, os céus pertencem ao Senhor e a terra Deus deu ao Filho dos homens para que a governem. E Ele é o rei dos reis. Se Ele é rei, eu também sou rei, porque Ele é o rei dos reis. Eu entendi essas paradas e falei, peraí, eu tenho que liderar. Então vendas é o processo de ajudar as pessoas a tomarem decisões que serão boas para elas. Escrevi no livro Ultrapassando Limites em Vendas, 26 gatilhos mentais, vendas psicológicas, um monte de coisa. Mas nada gera mais resultado em vendas do que você liderar a própria vida, a própria rotina, a própria agenda, as próprias crenças. E a partir do momento que você se lidera e lidera a sua vida, você lidera o seu cliente. E liderança não é mandar, liderança não é quem manda mais, liderança é quem serve mais. Liderança é quem gera mais resultado para as pessoas. Isso é liderança. Liderança é um direito que você adquire de exercer influência sobre a decisão das pessoas. Isso é liderança. Eu tenho um time na minha empresa, na minha equipe, que eu lidero. O que é liderar? Liderar é que eles me dão abertura para que as minhas palavras e as minhas atitudes exerçam influência sobre as decisões que eles vão tomar na vida. E a vida é transformada pelas decisões que eles tomam, não pelas condições que eles vivem. Quando eles me dão abertura em liderança para eu influenciar essas decisões, eu lidero. E o que é venda? Se não a abertura de um cliente para que você possa influenciar as decisões que eles vão tomar. Isso é liderança. Técnica é importante. Tudo isso é importante, gente. Mas a liderança, para mim, sobrepõe qualquer tipo de técnica de vendas. Isso para mim, a maior técnica de vendas para mim é a liderança. E você tem que liderar. Você nasceu para liderar. Provei para você. Tem a ver com a sua identidade, tem a ver com o que você nasceu para fazer. Isso é liderança. Agora, quando eu falo de liderança, a equipe é o reflexo do líder, a empresa é o reflexo do dono. Para quem hoje lidera diretamente, todo mundo lidera. Ou você lidera um time na empresa num cargo hierárquico, ou você lidera a sua própria empresa, ou você lidera a tua casa, ou você lidera os teus clientes, ou você lidera a tua família. Mas o fato é que a equipe é o reflexo do dono. Nem que a sua equipe seja o seu próprio cliente. Se você está ali preocupado com o que vai acontecer na vida dele, você está liderando ele. E não tem jeito. Os clientes são o reflexo do vendedor. Não existe cliente ruim, o que existe são péssimos vendedores. Não tem jeito. Não tem jeito. Aquele vendedor fala, nossa, eu só pego cliente caroço. Se ele se olhar no espelho, ele vai ver o quê? É ele. Não tem jeito. Se você pega cliente duro, cliente sem dinheiro, é reflexo das crenças de falta de investimento que você está carregando na tua vida. Porque tem dinheiro pra caramba lá fora. Cliente chato. Nossa, eu só pego cliente chato. É chato pra caramba. Nossa, eu pego cliente grosso. É grosso pra caramba. A qualidade e o nível dos clientes que você está enfrentando no dia a dia é reflexo de quem você é. Então, se você quiser mudar os seus clientes, comece mudando você. Se você não está contente com o nível, com a qualidade, com o tipo de clientes que você está enfrentando no dia a dia, está na hora de começar a se olhar no espelho, porque a equipe, os clientes, são reflexos de quem você é. E a empresa é o reflexo do dono. E cada um de vocês aqui são empresários do próprio negócio. Não importa o nome da administradora que você trabalha. Você trabalha para você, naquela administradora. Na tua vida, na tua empresa. E cada vez mais, nós precisamos nos profissionalizar. Tem 4 tipos de empresário. Ou talvez 4 tipos de vendedores. O pseudo-empresário parece, mas não é. O iludido se acha, mas não tem resultado nenhum. Tem o empresidiário. E tem o que eu chamo de empresário de verdade. A pergunta é, quem é você? Qual é você? Vamos entender aqui de forma prática. O iludido, o pseudo-empresário, tá ruim ali, né? Ele até tem oportunidade de escalar o teu negócio, mas ele tem mente de funcionário. A mente dele está aprisionada. Ele até tem um produto que ele pode escalar. Ele tem um produto que ele pode decidir o quanto ele quer ganhar. Você assina o teu cheque. Você define a qualidade das tuas férias. Você escolhe a marca do teu carro, porque você tem a chance de decidir isso. Só que a mente está cativa dentro de um modelo de funcionário. As atitudes são de funcionários. A atitude dele é essa. Esse cara não prospera, esse cara não cresce. Porque ele ainda se sente ou funcionário
da própria empresa, ou o funcionário da administradora, ou o funcionário da equipe, ele ainda fica procurando o líder do lado de fora, enquanto a vida e Deus está esperando ele levantar a mão e falar, eu estou aqui. Esse é o pseudo, parece, mas não é. O iludido é aquele que ele tem o foco na técnica, ele sabe das coisas. Sabe aquela pessoa que é experiente, às vezes estudou, fez uma faculdade, mas às vezes quando chegava lá no departamento, um cara todo almofadinho, executivo não sei o que, tal, vendia coisa nenhuma, porque o cara era focado na técnica, o cara sabia de tudo, menos gerar resultado. Ele é um iludido, e o iludido, ele se acha tão esperto, tão inteligente, que normalmente ele não se assume como responsável. Sempre o problema está do lado de fora, Gente, você que sentar do lado de alguém começou a reclamar do governo, da economia, da crise, do cliente, é um iludido. Porque ele não tem a capacidade de enxergar que ele é o autor da própria vida, de se assumir como líder. E ele fica dando desculpa e terceirizando a responsabilidade. É um iludido. E o empresidiário? O empresidiário, ele tem uma dose especial de competência. Só que ele é tão competente que ele entende que ele é o único, é a última bolacha do pacote. E tudo depende dele, tudo é ele. Esse cara faz, esse cara é competente. Só que ele é incapaz de formar um time, ele é incapaz de influenciar pessoas, ele é incapaz de avançar, de escalar a liderança dele. Por quê? Porque ele fica preso dentro de um próprio sistema, de um próprio modelo que ele mesmo criou. Quanto mais ele trabalha, mais ele cresce. Quanto mais ele cresce, menos vida ele tem. Esse cara tem resultado, mas ele troca a própria vida em prol dos resultados. E em algum momento ele vai olhar para trás e talvez vai entender que não valeu a pena. Porque ele é um empresidiário, preso dentro de um próprio sistema que ele criou. Esse cara, ele pode até ter dinheiro, mas ele não tem prosperidade. Porque tem gente que tem muito dinheiro e não é próspero. Tem gente que tem pouco dinheiro e é próspero pra caramba. E aí tem o que eu chamo de empresário de verdade, que é o líder de verdade. É aquele que entende que independente da função que ele ocupa, ele tem um negócio. Independente se você começou a vender consórcio essa semana e você faz parte da equipe de alguém que está começando, você tem um negócio e é o seu próprio negócio. E um negócio tem o seu próprio faturamento, tem as suas próprias despesas. E quanto mais você entender de negócio, mais você entende de consórcio. Quanto mais você entende de negócios, mais você entende de vendas. Quanto mais você entende de negócio, mais você entende de gente. Porque um negócio é uma estrutura que sustenta um sonho. E cada um de nós aqui somos homens e mulheres de negócio. E o empresário de verdade, o líder de verdade, ele vive liberdade. Ele tem uma cultura de autodesenvolvimento. Ele entende que a empresa, o cliente, os resultados são reflexo dele. E assim, ele busca se desenvolver a cada dia. Ele sabe que dinheiro, lucro, faturamento, bens, imóveis, ele sabe que tudo isso são coisas que são atraídas para a vida dele por meio de quem ele se transforma. Não por quem ele diz que é, mas por meio da verdade que ele vive todos os dias. Esse cara se transforma. E na prática, o mundo está precisando disso. Nós precisamos buscar. E o que vai definir são os resultados, o que define o tipo de empresário ou de líder que você é, são os resultados de lucro que você tem e o domínio dos princípios, que não vai dar tempo de falar de todos aqui, que são 8. Eu estou falando de 2. Liderança é um deles e governo é outro. Agora, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque você tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico. Pô, eu lembro que eu vendia e tal, pegava uma comissão, torrava no final de semana, segunda-feira eu estava duro. E eu não enxergava como um negócio. Eu não enxergava aquilo, não tinha uma estratégia, não tinha uma visão. E estratégia, eu podia ficar aqui o resto da noite falando de estratégia. Tem 3 níveis de atuação de um empresário, de um empreendedor, de um profissional. Ou você é operacional, ou você é tático, ou você é estratégico. Operacional é a mente de funcionário. Vende, ganha comissão, gasta comissão, vende, ganha comissão, gasta comissão e vive a vida dos ratos. Não constrói, não cresce, não escala. Está tudo bem, cada um tem a vida que merece. O tático é quando você começa a entender que você é líder, você começa a fazer algum nível de plano. Você começa a olhar para o teu negócio como um negócio. E o estratégico é quando você começa a desenhar o teu futuro. Porque a forma mais prática de enxergar o futuro é construir o futuro que você está enxergando. Então você desenha uma estratégia e vive ela, transforma ela num plano de ação. Podia falar mais disso, mas não vai dar tempo. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque, gente, venda não é uma questão de argumento, venda é uma questão de matemática. Venda é um processo. Venda é um plano que você apresenta, venda é um plano que você estabelece, são indicadores que você observa.
Então vendas tem muito mais a ver com matemática do que com capacidade de argumentação. Só que eu demorei anos para aprender isso. Anos para aprender isso. Vendas é um processo de identificação de padrões e cenários. É simples, eu consigo dizer o quanto você vai vender em 2022. Se você me mostrar o quanto e o como você me vendeu em 2021. São padrões, é matemática. A tendência é que você vai repetir os mesmos padrões que você tem visto até agora. Isso é estratégia. Estratégia é você entender que o seu negócio tem uma cultura. É você entender que você tem que ter um planejamento estratégico. Que a venda é um processo, independente do nível que você está ou do quantos anos você tem. É um processo. Eu podia falar mais disso, mas não vai dar tanto tempo hoje. Que eu quero continuar falando um pouquinho mais de liderança com vocês. Dá uma cotovelada no amigo do lado e fala para ele, liderança. Não, mais forte, liderança. E quando a gente fala de liderança e de estratégia, gente, faturamento é vaidade. Repete comigo, faturamento é vaidade. É uma delícia falar, fatura milhões. Não significa quase nada. Então, faturamento é o que você vende. O quanto você vende na prática é vaidade. Porque o que importa na verdade é o lucro. Porque, sinceramente, se você está vendendo, trabalhando, acordando todos os dias só para poder pagar suas contas ou sustentar algum nível de posição, pô, eu tenho pena de você, você está completamente equivocado. Você não entendeu o que você veio fazer nessa vida ainda. Você veio aqui para poder gerar riqueza. E mais importante do que o quanto chove é o quanto empoça. Então faturamento é uma métrica de vaidade. Lucro é uma métrica de responsabilidade. E quem tem caixa, quem tem reserva, é imperador. Reina nesse mundo. Não tem jeito. Então, como um líder estratégico, um vendedor estratégico, um empresário estratégico, tem que ter faturamento, tem que vender. Mas tem que ter lucro, tem que sobrar. E dessa sobra tem que investir. Tem que investir. E aí, lucro é o resultado, lucro é uma métrica de qualidade, lucro é uma métrica de sucesso. Não vou gastar tanto tempo falando disso aqui. Todo problema é um problema de liderança. Não tem jeito. Todo problema é um problema causado por uma liderança equivocada ou pela falta de liderança. Todos os problemas que você tem vivido, ou que você viveu, ou que você vai viver na sua vida, tem a ver com a ausência de liderança ou a ausência da sua atuação em liderança, independente do teu cargo. Que liderança não é um cargo, liderança é a sua identidade. Liderança é uma decisão, liderança é uma escolha. E também é uma competência que você desenvolve. E olha só que interessante. Quando a gente fala de liderança, existe esse quadrante aqui, que ele representa a lei do limite. O que é isso? Os limites dos seus resultados sempre serão estabelecidos pelo limite da sua liderança. Se você quer ter mais resultado, amplie o alcance da tua liderança. Liderança é gerar resultados através das pessoas, enquanto você gera resultado nas pessoas. Liderança é quando eu tenho 24 horas apenas do dia, tenho um determinado nível de energia, sou limitado, mas eu encontro outras pessoas para poder alavancar, para poder alcançar, escalar essa visão, escalar esse potencial. Liderança é gerar resultado através das pessoas, mesmo que essas pessoas sejam seus clientes, sejam as pessoas ao seu redor, seus amigos, seus parceiros de departamento. Olha só que interessante. Aqui, nessa linha de baixo, é a quantidade de trabalho. A gente é trabalhador pra caramba, eu não acredito em resultado sem trabalho. Não sei ainda. Eu li o livro, trabalhar 4 horas por semana, não deu resultado para mim. Trabalho mais que 4 horas. Tem que trabalhar. Só que não é trabalhar muito, é trabalhar certo. Mais importante do que o volume é a qualidade. Mais importante do que a velocidade é a direção. Mais importante do que a potência é o controle. Então, não tem a ver com trabalhar muito, tem a ver com trabalhar certo. E aí, numa escala de 0 a 10, o cara trabalha 6. É trabalhador, se dedica, vai lá e faz acontecer. Mas aí ele não se programa, ele não se desenvolve em liderança. Ele não lê, não aprende sobre liderança, não busca um processo, não entra em mentoria, não se prepara. E aí, o nível de trabalho é 6, mas a liderança do cara é 1. Olha o resultado. Acontece? Acontece. Aí o cara vai numa palestra e sai de lá motivado. Você tem que mudar a tua vida, você tem que se preparar. E o cara fala, cara, eu vou trabalhar mais. Aí ele começa a acordar mais cedo e dormir mais tarde. Em vez de ele aumentar a liderança, ele faz o quê? Ele aumenta o trabalho. Ele começa a trabalhar mais. O resultado aumenta? Sim, aumenta. Olha lá. Só que é pouquinho. Porque enquanto trabalho, nós somos extremamente limitados. Só que aí você começa a participar desse tipo de evento, desse tipo de imersão. Você começa a fazer parte de mentoria. Você começa a se associar com pessoas que vão te levar para um próximo nível.
Você começa a estudar, a aprender sobre liderança. Você começa a se conectar com a tua identidade. Você entende que você tem um negócio, independente do que você está fazendo agora. Você entende que você tem um propósito que vai além do produto que você está entregando. Você entende que você consegue gerar um tipo de resultado na vida de uma família, na vida de uma pessoa, que vai além do que o cliente está pagando para você. Você começa a viver a liderança. E aí, ao invés de ter uma liderança você escala a tua liderança e continua trabalhando. Olha o que acontece proporcionalmente com os seus resultados. Porque os seus resultados sempre serão limitados pela sua capacidade de liderança. Se você quer escalar o seu resultado em vendas, aumente o seu resultado em liderança. Se você quer aumentar o dinheiro que você quer ganhar em 2022, aumente a tua capacidade de liderança. Não importa, André, mas eu não quero ter equipe, eu não quero montar empresa, eu quero trabalhar sozinho. Invista em liderança. Porque a primeira liderança é a liderança que você exerce sobre a sua própria vida. Tem gente que dá ordem no funcionário, mas está sendo governado pelo cachorro dentro de casa. Quem manda em casa é o cachorro. Tem gente que quer falar de sucesso no dia a dia e ele é liderado pelo despertador, que ele não consegue nem acordar quando o negócio toca. Então, a liderança começa a partir de você com você mesmo. E não tem a ver com perfeição, tem a ver com excelência. Quando a gente fala em liderança, não é fácil. Sinceramente, eu não estou dizendo essas coisas para vocês aqui porque eu acho fácil, porque eu não acho. Eu não acho que a vida é fácil. Eu não acho que vender é fácil. Eu não acho que ter empresário é fácil. E quando a gente toma algumas decisões na nossa vida, parece que tem uma resistência, não é? Às vezes parece um negócio meio espiritual, né? Tem a resistência, né? Inimigo, sei lá. Eu não acho que as coisas são fáceis. Mas o fato é que a vida, o mundo, o universo, sei lá, ele dá um jeito de separar os meninos dos homens, as menininhas das mulheres, os amadores dos profissionais, aqueles que estão de brincadeira e aqueles que estão aqui para poder jogar um jogo sério para valer. Porque quando as oportunidades aparecem, quando a gente se levanta, se posiciona e decide, as desculpas vêm. Tem desculpa, gente, para tudo. Eu lembro que uma vez eu comecei a correr, né? Quis correr. Eu queria melhorar ali a forma física, estava sem saco para fazer academia, comprei um tênis e comecei a correr na rua. E eu descobri que eu corria bem, eu me dava bem na corrida. E aí, como um bom vendedor, um bom líder, eu falei, vou colocar uma meta. Falei, vou me inscrever numa meia maratona, 21 quilômetros. Me inscrevi numa meia maratona 4 meses depois que eu comecei a correr. E o pessoal falou, é loucura. Mas a maior parte das coisas que eu falo, as pessoas dizem que é loucura e está tudo bem. Então significa que eu estava no caminho. E aí eu fui lá, comecei a treinar, pô, bacana, tudo mais. Só que aí na intensidade do treino eu machuquei o joelho. Tensão iliotibial. Você vai correndo ali e tal, e inflama uma parada no joelho, o joelho quase que trava. Eu fiquei chateado no primeiro momento, falei, pô, queria fazer a prova, né? Queria bater a meta. Amo essa parada de resultado. E aí eu falei, quer saber, eu não vou ficar triste coisa nenhuma. Eu vou olhar para o que está no meu comando agora. Eu não posso decidir se o meu joelho vai parar de doer ou não. Mas eu posso procurar um fisioterapeuta, um personal trainer, eu posso tomar remédio, eu posso fazer o que for. Eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. Depois eu penso no resultado. E aí o que aconteceu? Eu melhorei. Nisso que eu melhorei, retomei os treinos e voltei a treinar forte. Faltava uma semana para a prova, eu estava bem pra caramba. O último treino eram 16 quilômetros, um longão que a gente fala. E eu tô ali correndo, tal, bem. Quando chegou em 12 quilômetros, o joelho travou. Falei, caracas, meu. Só que travou e doeu muito. Pô, e faltava uma semana, não ia dar para recuperar. Fiquei triste dessa vez. Mas passou rápido. Eu falei, meu, quer saber? Quantos brasileiros treinam para uma meia maratona? Quantos brasileiros correm? Quantos sequer se inscrevem para uma meia maratona? Quantos largam numa meia maratona? Eu falei, eu vou sair correndo de manhã. Se eu vou terminar ou não, eu vejo depois. Mas eu vou largar. Aí passou aquela semana, melhorou um pouquinho o joelho. Eu tô ali em casa à noite. Sábado à noite, né, ia dormir cedo. A largada era tipo 6 e pouco da manhã. Lá no Pacaembu. Meia maratona de São Paulo. Aí eu tô lá me preparando, né, a camiseta, colocando o número do peito. Meu filho entrou no quarto e falou, pai, e essa corrida aí? Eu falei, expliquei para ele como que era a corrida. Ele falou, você vai ganhar em primeiro lugar? Eu falei, filho, não, pai não é atleta, né, tal. Ele, pai, mas e a medalha? Eu falei, não, a medalha todo mundo que termina ganha. Ele, pai, você me dá essa medalha de presente? Eu acho que eu queria dormir logo. Eu falei, filho, dou, vai embora, tal. Beleza. Acordei cedinho, uma delícia, né, friozinho de manhã, escuro. Você chega lá, tinha umas 20 mil pessoas, sem exagero. Quem é corredor sabe do que eu estou falando. Aquela música, aquela vibe. Aí você faz um alongamento, tinha uma galera que treinou junto comigo, largou. Eu comecei a correr no meio do... Tudo bem, tranquilo ali.
3 quilômetros, bem. 7 quilômetros, estava nem ofegante ainda, centro de São Paulo ali. E eu comecei a falar, caracas, vai dar, né? Pô, sonho ali. Mas quando chegou no quilômetro 12, coincidentemente de novo, travou o joelho. Mas dessa vez foi a pior de todas. Eu quase caí, saí esbarrando nas pessoas, fui para um cantinho, puto da vida. E os meus amigos falaram, pô, não. Eu falei, cara, termina lá a corrida, eu vou pegar o Uber, eu vou me virar aqui. E naquele cantinho ali, enquanto eu pegava o celular para chamar o Uber, eu comecei a ser bombardeado por um monte de desculpas boas. Do tipo, cara, você não precisa provar mais nada para ninguém. Olha o tanto de coisa legal que você já fez na vida. Cara, você já fez mais do que a maioria fez. Boas desculpas. Só que no meio de todas essas desculpas eu lembrei de uma coisa. Tinha prometido para o meu filho que eu ia dar a medalha para ele. E lá em casa nós temos valores. E um dos valores é, nós sempre cumprimos as nossas promessas. E naquele momento eu não sei como é que eu fiz. Eu não sei de onde eu tirei forças, eu não sei o que aconteceu exatamente. Por alguns metros eu pulava num pé só, melhorava um pouquinho, andava, parava todos os pós de hidratação, colocava gelo, quase queimei a pele do joelho, tanto gelo que eu fui colocando. Parava na ambulância, colocava um spray, fazia um alongamento, melhorava um pouquinho, andava, voltava, parava. Eu não sei exatamente de onde tirei forças, nem qual foi racionalmente a estratégia que eu usei. Mas 2 horas e 42 minutos depois da largada, eu passei naquela linha de chegada, com muita dor, ganhei aquela medalha e dei ela de presente para o meu filho. E naquele dia, eu tive 2 dos maiores aprendizados da minha vida. O primeiro deles, as medalhas mais importantes que a gente ganha na vida, não são as medalhas que a gente ganha para colocar no nosso peito, são as medalhas que a gente ganha para poder colocar no peito de alguém que a gente ama. Essas são as medalhas mais importantes. Segundo grande aprendizado, quando você se posicionar, quando você tomar decisões importantes na sua vida, as desculpas vão aparecer, faz parte da vida, faz parte do ser humano. Só que você precisa encontrar um motivo que seja maior que a sua melhor desculpa. Só um motivo. Eu não sei qual é o seu motivo para 2022. Eu não sei qual é o teu motivo que te move, não sei se é a tua família, se são seus sonhos, se são suas metas. Mas encontra um motivo que seja maior que a sua melhor desculpa. E eu espero de verdade que você governe, que você entende por que você nasceu. Que você entende o que está rolando dentro de você. E o domínio que está nas suas mãos, só esperando você dar um passo e avançar nesse mundo. Que você entenda que independente da posição, da função que você está ocupando hoje, você tem que liderar. Você é um homem, uma mulher de negócios. E nasceu para poder acontecer e fazer isso aqui acontecer. E que não vai ser fácil essa trajetória toda. Mas que é possível fazer. É possível acontecer. Temos nas nossas mãos a chance de fazer o que precisa ser feito. Quem faz o que quer criança, gente. Homens e mulheres, faz o que tem que ser feito. E lembra que no meio de tudo isso, vão aparecer as desculpas. Mas você precisa de um motivo que seja melhor que a sua melhor desculpa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Obrigado, gente. Valeu. E vocês aqui agora. Obrigado, meu povo. Se quiser depois, segue lá no Instagram. Acho que é André Menezes Mentor. Tamo junto? Uma foto? Bora. Bora fazer uma foto. Cadê a música aí? Tem uma musiquinha, DJ, pra dar um clima na foto aqui? Caracas, ó, deu um climão, hein? Aí sim. Vamos fazer uma foto agora aí e vamos para um descansinho até amanhã às 9 horas da manhã, todo mundo aqui novamente, todo mundo junto. Vamos lá pra selfie, Thiagão, trabalhando aí? Bora! Ô, povo bonito, aí!
Cara, que orgulho ter vocês aqui com a gente. Realmente foi um dia pra mim inesquecível. Obrigado pela vibe de vocês. Obrigado pela entrega. E amanhã às 9 estamos juntos novamente, beleza? Bom descanso a todos aí. Valeu, pessoal. Até amanhã. Valeu. Ah, pra chegar um pouquinho antes, tá? Às 9 a gente abre o salão. 8 horas, porque é um horário bacana de chegar, beleza? Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama eu.